Nós vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho, no capítulo 15. É um dos textos mais profundos da Bíblia, uma parábola ou uma alegoria. Algumas pessoas dizem que é uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história com um fim educativo. Você conta uma história com o fim de educar, de ensinar algo. E alegoria é quando cada personagem tem um significado. Então as pessoas dizem que a videira que Jesus coloca aqui em João 15 é mais alegoria do que parábola. Mas é muito profundo e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. Eu tenho certeza disso. João capítulo 15, o versículo 1 até o versículo 6 diz assim: Eu sou a videira, o pé de uva. Um pé de uva. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Tenta imaginar a cena. Todo ramo, todo galho, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Perceba agora no versículo 4 vezes o verbo permanecer. Jesus foi muito contundente. Queria deixar bem claro este verbo, permanecer. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Uma analogia muito profunda. Eu vou ter algo se eu ficar ligado à videira, como um ramo ligado à videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Leia bem alto comigo essa frase, bem alto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pelo menos 10 vezes mais forte que isto. Vamos lá. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mais uma vez. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Até aí. Você percebe Deus trabalhando na sua vida? Você percebe? Você percebe Deus agindo na sua vida? Tem alguns momentos da nossa vida que nós percebemos de forma muito clara. Mas hoje, pelo que você já viveu, o tempo que você tem buscado Deus, você percebe Deus agindo na sua vida? Você percebe Deus trabalhando na sua vida? Eu acho que Isaías 64 é um dos versículos mais profundos que falam sobre isto. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. É muito profundo esse versículo. Esse versículo é o versículo que Paulo cita em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É esse versículo aqui que ele cita. Mas aqui diz o seguinte: desde os tempos antigos não se ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho algum viu, Deus que trabalha, que age na vida daqueles que esperam por Ele. E interessante que o verbo esperar, no hebraico, é o mesmo verbo permanecer. Ou seja, quando eu espero em Deus, eu permaneço em Deus, Ele vai agir na minha vida, Ele vai trabalhar na minha vida. Deus trabalha na vida daqueles que esperam nele, daqueles que permanecem nele, daqueles que estão ligados a Ele. Isto é impressionante, e eu vou mais longe, isto é revolucionário, revolucionário. Nós vimos isto em toda a Bíblia, mas de forma muito mais clara no Novo Testamento. Quando Jesus usa o trabalhar de Deus, ele dá esse nome, discipulado.
É o tempo que nós estamos agora colocando na estação discipulado. Mas o que significa um discípulo? Discípulo é um seguidor. O que isso tem a ver com a minha vida? Deus trabalha no coração daquelas pessoas que querem segui-lo, naquelas pessoas que permanecem nele. Então Jesus usava muito o termo discípulo, muito, para diferenciar duas categorias de pessoas, o discípulo e o religioso. São diferentes. O discípulo é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. O religioso ouve a palavra e não pratica a palavra. Na Bíblia, ele dava muito nome de fariseus, escribas, religiosos, pessoas hipócritas, pessoas fingidas, pessoas que tinham uma religiosidade oca e superficial, mas não viviam nada daquilo que pregavam. Como muitos hoje, eu amo meu Deus, sem Ele eu não sou nada, só que não fazem nada para demonstrar isto. Eu amo Deus, mas não vêm à igreja. Eu amo Deus, Deus é tudo para mim, mas o que eu tenho feito na prática para demonstrar isto? Então, Jesus, ele colocou isso de uma forma muito real. O discípulo é aquele que segue. Então, Cristo, ele disse, olha para mim, aprenda comigo. Eu vou caminhar assim, vocês vão caminhar assim também, agir igual. E eu preciso entender como que isso é possível. Eu preciso entender o que eu preciso fazer. Se eu quiser que Deus realmente trabalhe na minha vida, eu preciso saber, Pai, o que eu preciso fazer. E uma coisa tremenda, que Deus está tão interessado em nos abençoar, que Ele revelou tudo na palavra de uma forma muito clara, sem coisas enigmáticas ou difíceis de compreender. Ele deixou muito claro, Jesus veio revelar o Pai, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o mestre por excelência, porque tudo aquilo que ele pregava, ele vivia. Por que as pessoas ficavam impressionadas com o ensino dele? Porque ele pregava com autoridade, não como os fariseus, mas ele pregava com autoridade, porque ele vivia aquilo que pregava. Ele não somente falava de amor, mas ele vivia o amor. Ele não somente falava do poder de Deus, mas como ele vivia o poder de Deus. Ele tinha autoridade para dizer, o caminho é este. Façam assim, sigam-me, eu sou o mestre, e vocês serão os meus discípulos. Então, em todo o Evangelho, quando conta a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus faz muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres, tem muitos ensinos, tem muitas pregações, tem muitos diálogos, mas uma coisa ele visava, eu quero fazer discípulos, eu quero fazer seguidores. Esse foi o objetivo de Jesus. Quando ele formou 12, Judas saiu, 11, depois Paulo entrou no lugar para serem apóstolos, depois os discípulos, seguidores. Sabe o que ele fez? Ele disse para os discípulos, antes de ser assunto aos céus, vão vocês e façam outros discípulos, porque o objetivo meu é este. E se você for perceber bem, Jesus, ele sabia diferenciar muito bem as coisas urgentes das coisas importantes. Uma coisa é uma coisa urgente, e outra coisa é coisa importante. Se ele pegasse todas as pessoas que vinham atrás dele, e ele ficasse ali para cuidar delas, ele não teria tempo para nada. Então, várias vezes, milhares de pessoas chegavam na frente dele, ele separava um tempo, saía, ia para o monte para orar, e pegava os 12 para conversar com os 12, por quê? Porque o importante era, eu vou fazer discípulos, seguidores, porque o urgente, a gente acaba correndo demais, e esquece do importante. Isso acontece muito na tua vida, você lida tanto com o urgente, que esquece do importante. Você não tem tempo de vir para a igreja, porque o urgente toma todo o teu tempo, e as coisas importantes você vai deixando para trás. Tem pessoas que colocam tanta urgência em ganhar dinheiro, que esquecem dos filhos, não tem tempo para a família, o importante deixa do lado. Então eu preciso tomar muito cuidado em diferenciar isto.
o que é urgente e o que é importante. Então Jesus, ele tinha isso em mente: o importante, eu vou fazer discípulos, eu vou fazer seguidores, que por sua vez vão fazer outros seguidores e vão influenciar o mundo. Então no Evangelho de João, até o capítulo 12, ele lida com a multidão, com o urgente, fez milagres, sinais, prodígios, maravilhas, ensinos, mas a partir do capítulo 13, ele separa os 12, lava os pés ali, ensina humildade. Capítulo 14 fala, João, sobre o Espírito Santo que virá. No capítulo 15 conta a parábola ou a alegoria da videira. Capítulo 16 continua falando do Consolador. Depois do capítulo 17, a oração sacerdotal. Então o que aconteceu aqui? Jesus, ele lida com aquelas pessoas para trazer mensagens profundas para ela, de uma forma muito clara e ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo profundas, para dizer o que eu quero da vida de vocês. Você não faz ideia de como que o Evangelho é simples, você não faz ideia de como que a mensagem da Bíblia é simples. Os pastores confundem, as igrejas confundem, os teólogos confundem, mas a Bíblia é muito simples. Então Jesus usa de uma forma muito prática, um pé de uva. Eu sou uma videira, e vocês são os galhos. Eu sou aquele que vou tirar a seiva da vida eterna, para dar a vocês vida. E vocês, ligados a mim, os galhos, vocês vão produzir frutos. Vocês vão começar a perceber mudança de vida. Eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Vocês, ligados a mim, permanecendo em mim, Deus vai trabalhar na vida de vocês, para que vocês produzam frutos. Isso é ser discípulo. O religioso não entende isto. As pessoas que não se interessam por Deus não entendem isto. Mas nós que estamos interessados em querer que Deus trabalhe em nossas vidas, isso aqui é revolucionário, porque é muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Eu quero falar hoje com você sobre isso, que Deus trabalha em você, o agricultor. Vamos usar a analogia da videira, a comparação, Jesus sendo a videira, nós os ramos, os frutos que vamos produzir ligados à videira, e Deus, o agricultor, trabalhando e cuidando. Então a primeira verdade que nós podemos destacar é que Deus zela, Deus leva a sério, ama a igreja, a videira, Ele zela, cortando os galhos que não produzem frutos. A primeira realidade, aqui nós vemos a figura da igreja. É interessante que igreja é muito mais do que religião, é muito mais do que esse templo. Igreja somos nós, igreja são as pessoas. E a Bíblia usa muitas analogias para falar sobre igreja, muitas comparações. Corpo, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Família, Deus é o pai e nós somos irmãos. Casamento, o cordeiro é o noivo, a igreja é a noiva. Edifício, somos pedras alicerçadas no fundamento da pedra angular que é Jesus, ou seja, todas as pedras estarão simetricamente conduzidas através de uma pedra de 90 graus perfeita, que vai dar a simetria exata de como será o edifício bem fundamentado. Então, tudo isso mostra ligação, e agora Jesus usa uma outra ligação, uma videira, um pé de uva, e você percebe que em todas essas ligações, tudo está ligado, corpo, edifício, videira, tudo está ligado. Estamos permanecendo em Deus, que quer o meu bem, que quer me dar a vida eterna. É por isso que Deus zela pela igreja. O Senhor dessa igreja é o Senhor Jesus. O Senhor dessa igreja é o Senhor Jesus. E Ele está agindo aqui. E o Pai é o agricultor. Então imagina, Jesus a videira, nós os ramos, permanecendo nele, vamos dar frutos, e o Pai cuidando. Só que tem algumas coisas interessantes. Vamos pensar nos galhos.
Eu sou a videira, meu pai é agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele corta. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Um galho tem vida só se estiver ligado à árvore. Fora da árvore, ele seca e se torna algo totalmente inútil, porque ele não tem vida própria. E este é o problema da maioria das pessoas. Nós achamos que podemos controlar nossa vida do nosso jeito e viver do nosso jeito. O grande problema é que pensamos que temos vida própria, que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito sem estarmos ligados a Cristo. Pensar que tudo provém de nós mesmos, porque Deus não é apenas o Criador, mas é o mantenedor da vida. Isso está muito claro na Bíblia. Atos 17, quando Paulo estava lá em Atenas, ele disse: Deus não é servido por mãos humanas, porque Ele não necessita de nada, Ele é a fonte, porque Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e as demais coisas. Você está vivo hoje aqui porque Deus permite que você esteja. É Ele que te dá vida, é Ele que te dá fôlego, é Ele que te dá tudo que você tem, tudo que você foi, tudo que você é e tudo que você virá a ser. Deus é a fonte, Ele dá tudo que nós temos e nós precisamos. Mas há algo muito mais sério do que a nossa vida aqui neste mundo, é a nossa vida eterna. Para onde você vai depois da sua morte? Com certeza e convicção, você pode me afirmar? Ou você acha, talvez, não sabe, para algum lugar? Se percebe que tem alguns pontos tão importantes em nossas vidas que nós não levamos tão a sério assim. É como um painel do carro que começa a acender a luzinha do óleo e eu desprezo. Tem algumas coisas que Deus manda alguns sinais em nossa consciência para nós pensarmos que são assuntos sérios, mas estamos desprezando e simplesmente levando a vida. Pessoas estão morrendo jovens, sem estarem preparadas para se encontrarem com Deus. Então eu preciso entender que é a minha vida eterna. E a Bíblia fala de uma forma muito clara: eu vou ter vida eterna somente se eu estiver ligado na videira. Eu vou ter vida eterna. Um galho, ele tem vida somente se estiver ligado na árvore. É a que dá seiva da vida eterna, é a que dá força para viver, e é a que dá a eternidade. Sem Cristo, você é um galho fora da árvore, que vai secar e não vai prestar para nada. Você pode ser muito honesto, muito trabalhador, mas eu vou dizer uma coisa para você: se honestidade, trabalhadora, se honesto, salvasse, Deus não precisaria ter mandado Jesus ao mundo, porque os bons iriam, mas só que o padrão de Deus é muito mais elevado, e eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer que eu preciso ter um compromisso com Jesus, e eu preciso ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu preciso estar ligado à videira, porque se eu não estiver ligado à videira, eu vou ser cortado, e como um ramo, eu vou secar, e eu não vou prestar para nada. É a visão que eu preciso ter, é a visão clara que Deus quer dar a você hoje da tua vida. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas se eu não estiver ligado a Cristo pela fé, eu não tenho a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando Pedro pregou em Pentecostes, ele disse, e quando ele pregou que Jesus morreu, as pessoas de Jerusalém ficaram angustiadas, com corações aflitos, e perguntaram para Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Olha para mim. Olha para mim, falta muito para nós isto, corações aflitos.
Corações aflitos é a minha eternidade, é a minha vida com Deus, é a minha alma, é o céu, é o inferno, são escolhas que eu preciso saber o que eu estou fazendo da minha vida. Não é simplesmente trabalhar, ser honesto, fazer, porque isso não vai levar ninguém para o céu. É o frequentar a igreja, é levar a sério a vida cristã, é levar a sério a vida espiritual, é levar a sério o que é sério. Não somente falar que é sério, mas mostrar que é sério na vida. Então, quando eles aflitos perguntaram: o que vamos fazer? Pedro disse: arrependam-se, e cada um seja batizado em nome de Jesus, para perdão do pecado, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sabe por que a aflição é positiva? Porque ela leva a agir. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando eu vejo que eu estou errado, preciso mesmo levar a sério a vida cristã, mas não leva. Eu preciso mesmo ser membro de uma igreja, mas não é. Eu preciso mesmo fazer alguma coisa, mas não faz, só remói. Remorso. Arrependimento é dinâmico. Arrependimento leva à ação. Arrependimento leva à conversão, e conversão não é mudança de religião, é mudança de vida. Arrependimento é quando eu estou andando para o caminho aqui, e eu penso: eu estou errado, arrependa-se, eu volto, eu quero mudar de vida, eu vou mudar de vida, e vou assumir um compromisso sério com Jesus. Seja batizado. Você é batizado já? Você já assumiu a fé em Jesus Cristo publicamente? A pergunta é: até quando você vai procrastinar? Até quando você vai continuar empurrando com a barriga? Até quando? Até quando? Você precisa hoje tomar uma decisão sobre a tua vida. Você precisa hoje ouvir a voz de Deus falando com você, porque Ele te trouxe aqui para falar com você: eu te amo. E você, se não estiver ligado a mim, você está perdido. Eu preciso entender isso. Isso precisa bater forte no meu coração. Eu preciso entender que eu sou salvo pela graça, não é pelo que eu faço. Pela fé em Jesus. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Recebereis o dom do Espírito, lembra? Não de obras, para que ninguém se glorie. A sua honestidade não te levará para o céu. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quer uma dica? Faça isso para ontem. Jesus está hoje aqui dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. A porta do meu coração eu estou batendo, eu preciso abrir. Atitude, cear, comer, permanecer, comunhão, batizar, frequentar a igreja, levar a vida cristã a sério. Coisa que na teoria você sabe, eu sei, mas só que a vida nos dá umas nuances que na prática não fazemos isto. Olha bem nos meus olhos. Acorde. Acorde. Você que dorme. Deus está te chamando. Acorde. Venha para a vida. Eis que eu estou à porta e bato. Literalmente, produz fruto. O grande problema é que muitas pessoas, por não entenderem isto, vivem uma vida pensando que estão com Deus e não estão. E como você pode conhecer essas pessoas? Elas não produzem frutos. Não produzem frutos. O discípulo verdadeiro produz frutos, o religioso não. Então o que Deus faz? O zelo dele pela família, o zelo dele pela videira, ele vai lá e corta os galhos que não produzem frutos. Isso vai ser mais cedo ou mais tarde. Pode ser daqui a uns dias ou pode ser só no juízo final. Mas um dia ele vai cortar. Um dia ele vai tirar da igreja o joio.
as pessoas que estão no meio da igreja que envergonham o evangelho, e tem muitas. Quantas pessoas você já teve dificuldade de frequentar uma igreja porque ela frequenta, e você sabe a vida dela por trás? Ela não é de Deus, ela é do diabo, que foi colocada lá só para envergonhar o evangelho. E isso tem em todas as igrejas, isso tem em todos os lugares. Agora, eu não vou para o inferno por causa de alguém que também vai, eu vou agir diferente. Se ela é falsa e hipócrita, eu não sou, eu sei quem eu sou. Então, eu vou prestar conta da minha vida para Deus, e ela vai prestar conta da vida dela para Deus, simples assim. Então, uma coisa que eu preciso entender, é que eu sei que eu sou discípulo quando eu produzo frutos. E que frutos são esses? O fruto do Espírito, que alguém está ligado com Jesus, é o caráter de Cristo. Então, presta atenção, se eu estou ligado à videira, eu vou produzir uvas. Se a videira for boa, eu vou produzir uvas boas. E se o pai, que é o agricultor, está cuidando, a coisa vai acontecer. Então, o que vai acontecer comigo por estar ligado a Cristo? Eu vou produzir amor. Você vai ver todas essas qualidades na vida de Jesus, que vai tirar a ceifa e vai passar para mim, porque eu estou nele, permanecendo nele, não só no domingo à noite, mas no dia a dia, na semana, comunhão, intimidade, buscando amor, alegria, paz. Não é isso que você está precisando? Não é isso que você tanto quer? Paciência. Quantas pessoas hoje exasperadas, impacientes, amabilidade. É incabível um cristão estúpido. Não combina. Não combina. Bondade, fidelidade, não combina. Um cristão adúltero, não combina. Não é de Deus, não é de Deus. E mais cedo ou mais tarde vai ser cortado. Mais cedo ou mais tarde vai ser tirado e jogado ao fogo. Mais cedo ou mais tarde. Não é de Deus. Mansidão, temperança, domínio próprio. Quem vai determinar o meu dia sou eu, com a bênção de Deus e não os outros. Então eu tenho domínio próprio, para não revidar a amargura dos outros na mesma moeda. Isso é domínio próprio. A capacidade de me controlar emocionalmente, a capacidade que eu tenho dada por Deus, para saber, hoje eu vou ter um dia de bênção e de paz, e ninguém vai tirar essa paz de mim, não. Mesmo as pessoas me xingando no trânsito, mesmo as pessoas fazendo aquilo que eu não gosto que façam, isso não vai mudar o meu equilíbrio emocional. Isso é domínio próprio, isso é fruto. Então, uma coisa que eu preciso entender, é impossível estar em Cristo e não produzir isto. É impossível você conhecer Jesus e permanecer nele, e não ter uma vida desta. É impossível. Você olha para esses pontos, você vai dizer, mas tem muita coisa aqui que falta na minha vida, mas você está procurando tê-las. Você se arrepende quando você erra, você se arrepende quando tem falta de paciência, você pede perdão quando você percebe que você errou, mas você está lutando, você não está brincando, você está querendo ser uma pessoa melhor. Então é uma conversão literal, e não uma mudança de religião, mas uma mudança de vida. Você pode sim melhorar para melhor. É quando eu choro, quando eu me arrependo, e quando Deus faz alguma coisa. Você quer uma ideia bem clara do religioso e do discípulo? A parábola do samaritano. O homem foi assaltado quando descia de Jerusalém a Jericó. Passou um sacerdote, um pastor, de largo. Eu não vou me envolver. Viu o homem lá semi-morto. O pastor, o sacerdote, o que pregava na igreja, na sinagoga, passou de largo. Aí depois veio o levita, que é o cantor, que ministrava, provavelmente ministrou no culto, passou de largo também. Eu não quero me envolver. Até que vem o samaritano e se envolve ao ponto de colocá-lo no seu próprio animal, levá-lo para uma hospedaria, pagar e dizer, cuide dele. Isso é cristianismo, vida prática. Não é ir na igreja, não é ter uma religião, vida prática. Eu preciso entender isto.
O sacerdote e o levita, e os muitos religiosos que frequentam hoje as igrejas, estão muito dentro desse texto de Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas, os falsos cristãos, com os galhos que não produzem frutos. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha aqui para mim. Hoje eu olho aqui, todo mundo aqui é crente. Mas sabe quem conhece muito você? As pessoas que convivem com você. Essas conhecem você. Para você conhecer alguém, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com essa pessoa junto. É o tempo que vai mostrar quem ela é. Então muitas pessoas se vestem com uma capa de cordeiro e vêm para a igreja, levanta a mão, fecha os olhos, tudo, depois chega em casa, tira a capa. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Simples assim. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Tão óbvio, tão simples. E tem gente que fala que a Bíblia é difícil. Não lê a Bíblia que é difícil. É porque não lê. Pega um texto desse e fala que é difícil. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Se você é bom porque está ligado a Cristo, não é porque você é bom por você, mas está ligado à videira, você vai produzir frutos bons. Nem a árvore ruim pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Simples assim. Assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão, ou os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E Deus dirá claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas que fazem milagres não significa que são de Deus. Deus usou até uma mula para alertar Balaão. Deus usa mulas hoje para fazer o que Ele quer, para abençoar pessoas, mas não significa que essa mula é dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Palavra de Deus para a tua vida. Coloca a tua vida em ordem. Arrependa-se enquanto é tempo. Envolva-se com a igreja do Senhor Jesus. Batize-se ainda este ano, dia 24 de novembro, agenda aí. Eu vou me batizar esse ano, para assumir o meu compromisso. Porque eu não vou ser mais um frequentador da igreja, mas vou ser um membro da família de Deus. Isso é decisão. Isso é dizer, eu quero. Não brinque com a salvação da sua alma. Quando Deus trabalha em nós, em você, zelando e cortando os galhos que não produzem frutos, isso é fato, mas Ele também cuida da videira, podando os galhos que produzem frutos. Você não tem ideia de como que isso vai bater forte em você agora. Você não tem ideia. Quando Jesus diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta, mas todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Cortar é tirar fora, decepar, excluir. Aqueles que não dão frutos Ele tira, mas tem aqueles que dão frutos. O amor está ali, a paz está ali, a fidelidade está ali, você está levando a sério Deus, você está levando a sério a tua vida espiritual, o caráter de Jesus começa a aparecer em você. O que Deus faz? Ele começa a podar. O que é podar? Podar consiste em eliminar, presta atenção nisso, certas ramificações de uma planta, para conseguir que o seu desenvolvimento seja mais forte, que os seus frutos rendam mais. O que é podar? Podar, a poda é orientada com o objetivo de conseguir que as frutas sejam de melhor qualidade possível. O que é podar? É fazer de você uma pessoa melhor.
O que é podar? Olha só a videira, na época do inverno, ela fica assim, sem nenhuma flor, nenhum fruto, nenhuma folha. Aí vai lá o agricultor e poda, desgalha. No inverno, ele corta. Por quê? Para que os frutos nasçam melhores. Precisa saber fazer isto. É importante destacar que a poda deve ser realizada de maneira certa. Caso contrário, pode causar graves danos à planta. Uma poda mal feita pode apodrecer os talos, interromper o desenvolvimento dos frutos e mesmo acabar com a vida das plantas. Então, quando Deus começa a tratar de você, você pode ter certeza absoluta, Deus sabe o que faz. Ele vai me podar para eu ser uma pessoa melhor. Ele não vai me matar. Ele não vai fazer com que eu apodreça. Ele não vai interromper o meu desenvolvimento, porque Deus é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. A sua vida hoje, pode estar assim. Talvez hoje, você esteja num período de poda. Hoje, Deus tem mandado provações para a tua vida. A tua vida sentimental está uma bagunça. Emocionalmente falando, você não está estabilizado. Financeiramente falando, você pode estar com muitas dificuldades. Você pode estar passando um período de poda. Você pode estar passando um período onde Deus está no inverno, tirando algumas coisas, e isso dói. Isso dói. Mas eu tenho que acreditar que Ele sabe o que faz. Porque no inverno eu estou assim, mas logo eu estarei assim. Porque Ele sabe o que faz. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter resiliência. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter visão, dizendo: Deus, o Senhor sabe o que faz. O meu tempo hoje é de poda. O meu tempo hoje é de dificuldade. Mas é o Senhor que está trabalhando na minha vida. Quando a Bíblia diz que Deus nos prova, a palavra grega para provação é a mesma palavra que é usada para depurar o ouro. Isso é provação, é colocar no fogo algo precioso. Isso é provação. Provação não é para destruir, é para melhorar. Provação não é para destruir, é para tornar mais precioso. Você está passando por provações, podas, para você se tornar uma pessoa melhor no futuro. Porque Deus sabe o que faz. Mesmo que você não entenda. Hoje você não está entendendo nada. Porque hoje você não vê galhos com flores e muito menos com folhas. Você só vê o inverno na tua vida. Mas Deus é agricultor. Ele sabe que eu tenho que passar por algumas estações na minha vida. Ele sabe. Eclesiastes. Para tudo, há uma ocasião. Para tudo há uma ocasião. Para tudo. Deus está falando com você. Para tudo há uma ocasião debaixo do céu. Porque há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Qual é o seu tempo hoje? Qual é o seu tempo hoje? Tempo de chorar. Tempo de rir. Qual é o seu tempo hoje? Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar
e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Qual é o seu tempo hoje? Qual é? Qual é o seu tempo hoje? Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tempo de ser podado e tempo de produzir muitos frutos. Em que tempo você está? Eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Se você souber dessas verdades, você vai conseguir passar com graça por esse tempo de poda. Eu estou ligado à videira, eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Deus é o agricultor, Ele sabe o que faz. O que está acontecendo comigo não é para me destruir, é para me abençoar. Está doendo, mas vai passar. Eu terei paciência e fé no deserto, porque eu não nasci para morrer no deserto, eu nasci para Canaã, e é para lá que eu vou. E eu vou ter paciência no deserto. Eu vou agradecer, pela fé, os frutos que virão, sem mesmo vê-los no momento, mas eu sei que eles virão. Eu vou parar de reclamar da vida, e vou aproveitar esse tempo para eu crescer, exponencialmente, em muitas áreas que eu preciso crescer. Deserto é um lugar de passagem, e não um lugar definitivo. A poda é só um momento, mas não é o definitivo. Sabe o que eu e você precisamos ter quando estamos sendo podados? Postura. Como que eu e você precisamos orar mais e jejuar mais? Como eu e você precisamos ter mais fé? Como eu e você precisamos ter mais paciência? Deus está trabalhando na sua vida. E a obra que Ele está fazendo, você hoje pode não perceber, mas será gloriosa, linda. É só ter paciência e você verá. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.